Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que motiva e que inspira muitos profissionais: a jornada na arquitetura. Entre conquistas marcantes e obstáculos inesperados, como transformar sonhos em realidades construídas. Com 11 anos de atuação, o escritório Sala 8 Arquitetura de Apucarana trabalha com projetos residenciais e comerciais, sempre com foco em representar o cliente por meio do conceito da arquitetura colaborativa. Essa abordagem permite que as pessoas participem ativamente do processo criativo, gerando maior conexão e significado com a casa ou o imóvel comercial. Nosso tema de hoje é sobre desafios e conquistas na carreira criativa. Bem-vindos, Sala 8, Rômulo e Tayla. Obrigada. Obrigado, Mônica. A gente ficou bem feliz com o convite. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse lugar tão bonito, né? Cercado de coisas lindas. Eu que Sentado agradeço. nessa poltrona confortabilíssima aqui. Fiquei muito feliz também que vocês aceitaram o convite. Imagina, é um prazer para nós. Queria saber de vocês em que momento que vocês perceberam que a arquitetura não seria apenas uma profissão, mas uma forma de expressão no mundo. A gente começou com projetos, assim, de uma forma... Nossos projetos eram, a princípio, menos complexos, menos completos do que a gente executa hoje. E isso surgiu como uma demanda dos próprios clientes que a gente trabalhava. Então, a gente sentiu uma resistência, assim, ao a gente não trabalhar com interior, ou trabalhar só com arquitetônico, fazer só regularização, que a pessoa, ela se identificava com a gente, com o nosso método de trabalho. Então, alguns clientes nos pediram para a gente ir aumentando o nosso leque de serviços que a gente tinha no escritório. Isso, para nós, foi uma coisa super natural, que nos deu confiança para começar a trabalhar com projetos mais complexos. Em 2017, a gente fez a primeira casa, assim, que foi uma casa de um padrão um pouco melhor. O Rômulo assinou o projeto arquitetônico. Eu comecei a ajudar ele no projeto de interior. E a gente teve um feedback muito expressivo, assim, de outras pessoas, das pessoas que frequentavam aquele condomínio, que frequentavam aquela casa. Então, foi quando a gente realmente falou, não, a gente precisa se dedicar e conseguir entregar um processo mais completo para o cliente, porque ele fica mais seguro, não precisa ter muitos profissionais, já tem, né, na construção em si você já tem inúmeros profissionais envolvidos, mas na questão do projeto, da concepção, faz muito mais sentido para o cliente que contratar uma pessoa só. A gente entendeu dessa forma, então acho que foi mais ou menos assim, né, Rômulo? Sim, com certeza. E vocês têm uma característica muito particular de vocês, né? Eu acho isso muito bacana, porque desde projetos maiores ou até projetos menores, mas todos eles têm uma característica muito particular mesmo de vocês, né? Uhum. Eu acho que isso vem muito da nossa bagagem, né? Cultural, de todos os arquitetos, cada um é diferente do outro, né? Na forma de pensar. E a gente tenta expressar aquilo que a gente acha legal, acho que a gente vê na arquitetura como um sentimento, né? Além da forma e tudo mais. Então, eu acho que tem tido esse feedback bacana dos nossos clientes e a gente está cada vez mais se encontrando, né? Se encontrando nesse caminho, né? É um processo, né? E teve algum projeto, assim, que quase não aconteceu? Que surgiu um imprevisto, alguma barreira e que no final, assim, se tornou uma grande conquista? Teve. Com certeza. Esse projeto em si, ele é, na verdade, um projeto que ele veio de uma reforma. O Rômulo, ele tinha feito um projeto arquitetônico, né, em 2012, de uma casa. E essa casa foi vendida para uma outra pessoa e ela nos contratou para fazer a reforma da casa, né? Nesse processo, ela adquiriu o terreno ao lado da casa e resolveu fazer uma ampliação para fazer realmente uma casona, uma casa de novela. E foi bem em final de 2019, começo de 2020, pandemia. Bem no começo da pandemia. E aí, nesse O projeto processo, já estava pronto, já estava tudo pronto para começar a obra.
e a cliente resolveu mudar o sistema construtivo. É. Em vez de ser alvenaria comum, ela decidiu usar steel frame, Ah, que é uma tecnologia que está entrando, né? Está Uhum. começando, ainda não tem muita mão de obra formada. Hoje, Né? 5 anos depois, a gente tem bem mais segurança para falar para a pessoa o passo a passo, o que tem que fazer, e nós também ajustar o projeto para isso. Na época, a gente nunca tinha executado uma obra nesse sistema. Uhum. E também a gente tinha a questão de que a casa onde a gente iria conectar essa ampliação, ela era uma casa de alvenaria. Uhum. E uma outra questão também é que a pessoa que iria executar esse projeto, ele era um engenheiro bastante experiente de Maringá. E ele pegou Covid e faleceu, com 30 dias de obra. Meu Deus. Foi o E combo mesmo aí a da gente pandemia, ficou, foi né? bem Foi. complicado Foi e terrível. nós abraçamos ali o processo, né? O projeto, a É. obra, Nós e tocamos fomos tocando. com a equipe desse Uhum. engenheiro, Sim. É, com muitos percalços, porque eles, enfim, eles não sabiam bem para quem eles respondiam, para cliente, para Uhum. nós. E a gente também não entendia muito bem Uhum. o processo, então a gente foi tentando aprender ali no meio, com o negócio andando, e a mulher morando na casa, e reforma. E foi um caos. E no Mas, final, tudo deu certo. no final ficou muito no final legal o deu tudo resultado. certo, todos os perrengues que nós passamos Foram foram superados. superados. Eu falava que cada semana surgia uma coisa nova e a gente falava assim, não, vamos superar essa. Poxa, Vamos que lá, bom. deu um problema? Vamos resolver aqui. Então, É e bem assim legal. toda a obra Foi. começou assim e foi até o final, E mas essa ficou maravilhosa assim no ficou final. maravilhosa. Essa cliente é prima da Isis Valverde, ela vai lá passar final de ano. Ah, eu já vi essa casa. Eu já vi você postando, é verdade? Sim, ficou É muito verdade. E é uma casa que realmente ficou muito legal. Eu Ficou. lembro uma vez que Ficou você linda. postou e eu comentei, porque a Sim. Isis Valverde estava na casa, é verdade. Essa casa ficou linda mesmo. Que legal. Maravilhosa. E qual foi a situação mais desafiadora em conciliar o sonho criativo com as limitações práticas? Orçamento, cliente, legislação, coisas assim. Uhum. Bom, por último, assim, o que eu tenho de uma coisa que foi bem desafiadora para nós, para mim, principalmente, foi o projeto da doutora Gabriela, da clínica. Uhum. A limitação que a gente encontrou foi no seguinte: ela tinha um sonho de ter uma clínica para gerar uma experiência para os pacientes dela, para que a pessoa tivesse bastante conforto. E eles tinham dado uma reformada na sala já, de uma maneira assim que eu enxergava que não dava certo com o que ela queria. Então, eles chegaram no escritório com uma ideia para fazer a reforma. E nós ficamos, assim, meses debatendo como seria o fluxo da clínica, como a gente poderia dar mais conforto, como poderia dar uma experiência diferente. Ela tem outros serviços que ela atende lá, então o fluxo estava meio confuso. E para eles, assim, entenderem a nossa ideia, absorverem e aprovarem uma coisa que seria muito mais agressiva do que eles gostariam de ser, isso foi algo que eles tiveram que ter, assim, 150% de confiança na nossa visão. Então, a gente simplesmente quebrou a sala comercial inteira. E nós fizemos da maneira que eu acreditava que teria que ter sido desde o começo, quando ela montou a clínica dela. E foi uma coisa, assim, que foi muito legal, porque eles não só concordaram, eles viram que realmente é o que fazia sentido. Quem vai lá, tipo, posta story, grava vídeo. Sim. Ficou bem bacana mesmo. E a gente também fica, assim, meio com o coração na mão. Porque você tá lá falando pra pessoa, não, você vai ter que quebrar a sua clínica inteira, fazer uma reforma super completa pra você conseguir ter aquilo. E vai que chega lá na frente, não é aquilo. Vai que a pessoa gasta tudo, E não era só uma investe. sala comercial, né? Era um térreo de um Era um térreo de um edifício. edifício residencial, né? Então, você tem horário para trabalhar. É. Você tem Todo um prazo. sistema Ela não de- podia ficar Sim. 6 meses sem trabalhar. Ou trabalhando num lugar improvisado, que é o que aconteceu, né? A gente teve que fazer tudo isso em 60 dias. Então, o planejamento foi essencial. E a confiança deles também foi primordial. E o resultado fala por si, né? Ah, sim, Porque ficou belíssimo. A gente acompanhou, Uhum. a clínica ficou linda.
A doutora também tem muito bom gosto, ela já Uhum. vinha com algumas ideias prontas, Aham. isso também ajuda, né, Com no certeza. conceito final. Mas eu entendo bem o que eu vi lá, né, o que me passaram e me Sim. lembrou muito o que a gente passou aqui, porque eu também, no dia da inauguração, a gente estava ali colocando fachada e foi uma situação bem parecida, né? Porque quando você Aham. trabalha com uma Sim. empresa, um comércio, você realmente tem prazo, a coisa É, complica um pouco exatamente. mais, Você né? pode ficar um ano lá Exatamente. fechado, as pessoas vão até esquecer de você, né? Você tem um prazinho ali, é isso Mas ficou mesmo. linda. Nossa, Ficou. foi realmente um projeto lindíssimo que a gente conseguiu participar com vocês, né? Aham. Ficou maravilhoso. Existe alguma crítica dura ou um fracasso que, em vez de desmotivar, transformou em combustível para a carreira de vocês? Hum, Eu acho que Vocês têm hater? Não, eu não sei. diretamente, assim, acredito Acho que que não. não. É claro que a gente às vezes não consegue agradar 100% todos os clientes, né? Infelizmente, a gente ainda está trabalhando em muita coisa lá no escritório porque o volume é grande, né, de serviço. Então, acontece às vezes de atrasar alguns prazos, o cliente acaba mudando, né, o projeto. Uhum. Então, isso faz parte de todo o processo, né, de projeto e de obra. Acontece sim, bastante percalço, né? Mas graças a Deus a gente tem bastante afinco, né? A gente conversa bastante com os clientes, tenta sempre estar junto, né? Explicando para ele Uhum. qual que é a próxima fase e não poluindo eles com muita informação, né? Então a gente vai sempre cadenciando Uhum. as etapas da obra, né? Mas acontece sim. Lembrando agora de um caso de um cliente que a gente foi junto na loja escolher os acabamentos, os Uhum. revestimentos, né? E acho por questão da luz, da iluminação lá da loja, tava de um jeito, ele viu o piso lá, gostou, chegou lá na casa dele na obra, tava exposto lá mais numa área mais clara, ele falou: "Não, não gostei, não gostei", mandou devolver, brigou com a loja lá, né? E a gente tentando ali fazer um meio de campo ali com os vendedores e com a Uhum. administração, e acabou dando certo de a gente conseguir fazer uma troca sem agregar custo, né? E fazer ele ficar contente com o que ele Uhum. Uhum. Sim. tinha comprado, porque ele vai passar, ele vai ver todo dia, né? Então a gente sempre tenta fazer o máximo possível que ele se sinta feliz dentro Sim. É. do espaço que ele vai ocupar, né? Independente do- dos gostos pessoais nossos, né? E por isso que a gente também criou essa questão no escritório de arquitetura colaborativa, porque para nós é muito importante que a pessoa participe das decisões. Que ela Uhum. não deixe assim, que ela chegue pra gente e fala assim: o que que você faria na sua casa? Porque o projeto ele não é para mim, Uhum. nem para o Romulo. Ele é para aquela pessoa, para aquela família, para aqueles que vão morar, eles que sabem o que eles fazem, o que eles gostam. Então, a gente tendo eles como peça é, importante ali, participando, é algo que também nos deixa mais seguros, assim, para sugerir. A gente faz muita reunião, a gente Uhum. tenta entender o que eles gostam, pede referência. Então, realmente, quando você mostra lá o estudo preliminar, por exemplo, a pessoa fala assim: nossa, mas era isso mesmo. Porque daí a Uhum. gente faz, sintetiza, trabalha, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, relê. Não, aqui eles queriam tal coisa, aqui eles queriam tal coisa. Então, essa questão da arquitetura colaborativa, justamente para evitar esse tipo de coisa. A pessoa não vai ter, assim, uma coisa que nos representa o Sim. nosso. Lógico que a gente, como profissional, a gente tem uma visão diferente, a gente sabe o que funciona e o que não funciona, até por uma questão. É prática mesmo, por uma questão Uhum. não só estética, né? A gente não leva muito para esse lado de estética, de tendência, disso, daquilo. A gente entende que na maioria das pessoas, na maioria dos casos, as pessoas elas querem uma casa que funcione, que seja Sim. gostosa, que tenha boas memórias naquele lugar, que não seja um trauma na vida dela ter construído. Então a gente vai mais por esse lado, assim. E isso a gente foi compreendendo com os anos de trabalho mesmo. Isso é muito pessoal. E eu acho que essa questão de
de repente o cliente não estar satisfeito com o profissional, principalmente com vocês tendo já uma carreira consolidada, fica um pouco mais difícil disso acontecer, porque a pessoa, né, já sabe o conceito que vocês têm, então muitas vezes a pessoa já segue, já admira, né? Uhum. Então ela tem uma afinidade, né? Exato. Uhum. E qual foi a decisão ou oportunidade que mudou completamente a trajetória de vocês? Correto. Eu acho que sim. Até uma história que eu gosto de falar, porque a vida, nossa, a gente conversando aqui hoje em dia, mas teve muitos altos e baixos, né? Então a gente passa por várias coisas. E eu lembro nessa época, quando eu abri o escritório, eu trabalhei em construtora logo que eu me formei, né? Então quando eu abri o escritório, resolvi caminhar com as minhas próprias pernas, eu achava que ia ter toda a estrutura que eu tinha numa construtora lá, né? Que era enorme, tocava prédio e tudo mais, no meu escritório. E quebrei a cara, né? Então eu fui trabalhar uma época em home office. Fiquei lá, os clientes iam lá em casa, era um sobrado, eles subiam lá no quarto, lá em cima, atravessava a casa inteira. E surgiu uma oportunidade de fazer um projeto para um coworking. E eram amigos nossos e tudo mais, pessoal jovem. Então deu certo da gente fazer esse coworking e a gente acabou ficando com uma sala dentro daquele espaço, né? E eu acho que ali começou a mudar um pouco. A Tayla veio nessa época, né? Eu era Uhum. Eu sozinha tinha me a época, formado, a eu Tayla se acho. formou. Uhum. Então, e é ali que foi crescendo. Na época não era nem sala 8, era Rômulo, né? Era meu nome como escritório. E a sala 8 é a sala do coworking que a gente ocupava, né? Então a pessoa chegava lá no espaço do coworking e falava, eu queria falar com o arquiteto lá. Ah, a secretária, lá vai lá na sala 8. Então ficou meio vinculado, né? Uhum. O Rômulo com a sala 8. Depois a gente mudou de sala, fomos para outra sala, mas levamos uma plaquinha Do com o Sala número e 8. colocamos lá na nossa sala. É. E daí foi pro espaço que a gente tá agora, que é bem maior, né? Então eu acho que foi É esse um momento momento de de virada virada de chave que a total. gente decidiu até mudar de nome para agregar mais membros, Porque saber daí a que não era gente começou a ter mais equipe, a gente trabalhava exato, sozinho, daí contratamos 2, 3 pessoas, a gente trabalhava em 5 pessoas numa salinha de 6 metros quadrados. sim, aham. Mas foi um momento Sol da tarde importante. batendo na É. janela, né? No Mas foi calor. o momento realmente de virada, que a gente Uhum. começou a ter um pouco mais de visibilidade, pegar uns projetos mais legais. E foi um momento legal. E a gente quis marcar, assim, isso como, tipo, daqui pra frente. Daí ficou esse Sala 8. Sim, é um nome que nos acompanha hoje, independente do espaço que nós estamos, né? É um nome que vem junto. E nessa época também nossos clientes foram mudando, né? A gente foi Foram. atendendo clientes um pouco com uma outra característica. De Uhum. repente aquele espaço de coworking ali que é mais jovem, descolado, não combinava muito, né? Então que a gente É. fez aquele espaço mais clean, mais sofisticado, né? Que é hoje. Então realmente foi esse momento que deu uma virada de chave que a gente tá aí até hoje. Sabe que a Leite, eu não sei se a gente já se conhecia nesse tempo quando ela chamava Lazuli. Eu fui uma Sim. vez. Aham. Então, e na época também foi uma virada de chave, Uhum. porque ela chamava Lazuli, e é muito legal isso do nome, porque foi um nome pensado naquela época, né? Uhum. E depois de um tempo eu pensava, poxa, mas Lazuli não tem nada a ver com o conceito da Legit. Uhum. Eu tenho que mudar. E eu passei um ano procurando o nome certo. Uhum. E um dia, por acaso, eu vi numa placa falando sobre legítimo, legítimo. Eu falei, poxa, eu sempre bati tanto nisso, né? Do Uhum. legítimo, enfim, de trabalhar com aquilo que é original, enfim. Aí eu falei, nossa, Leite, vai ser Uhum. Leite. E também, realmente, foi assim, bem na época que a gente estava começando a pensar na mudança para cá, então tem situações assim que marcam muito, né? Sim. E que fica assim pra gente, Uhum. né? É E legal isso tem pra quem empreende. uma coisa emocional nossa, né? É, Ali, não é É, só um nome, né? exatamente. Escolhido lá nós por um tentamos fazer, assim, nós fizemos consultoria e tal, com opção de nome, opção de logos e logo, marcas e tudo e daí era tudo mais. uma coisa, não é isso. Tipo, É, nada a ver. não casava com a gente, né?
E daí, a E hora que o a Sala gente 8 mesmo veio da pensou gente. Ah, no é? Sala 8, É. daí a gente, tudo a ver. Legal. E ficou. Muito bem. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Rômulo contou pra mim essa história. É, né? É É. verdade. Isso é é um momento que eu gosto de falar porque às vezes, principalmente estudante, né, gente, pessoal que tá começando agora, então não tem muito assim essa noção que tem altos e baixos, tem muitos percalços no Sim, caminho, né? realmente, isso é verdade. Ninguém começa grande, É, né? Todo mundo começa um passinho de cada é vez, verdade. pequenininho, vai crescendo, vai fazendo nome e assim vai. É isso mesmo. Tendo afinco aí, paixão pelo que faz, não tem como dar errado depois, né? E quais pessoas, sejam clientes, enfim, mestres, serviram de inspiração nesse trajeto de vocês, né? Ao longo desses 11 anos e que continuam até hoje participando, seja de forma inspiradora ou no dia a dia nesse processo de Uhum. vocês. Eu tenho uma pessoa que eu fiz estágio, quando eu fiz 2 graduações. Na primeira graduação eu fiz estágio, numa secretaria que tinha aqui no Paraná, que era uma secretaria de obras. Hoje em dia não existe mais, foi extinta. E eu trabalhei 2 anos com um arquiteto, lá de Apucarana, que ele assinou, assim, umas obras lindíssimas, assim, que é o João Santana. Então eu trabalhei, ele não usava computador, né, ele usava prancheta, ele coloria com lápis de cor, então eu pintei muita planta com ele. E foi, assim, uma pessoa que me inspirou completamente, assim, eu já tinha esse sonho de trabalhar na área, e as coisas, assim, que ele me passou, que ele me ensinou, realmente foram coisas, assim, que me marcaram, que eu não esqueço. E ele é realmente um profissional que eu admiro, assim, até hoje. Até as obras que a gente vê que ele projeta, né? Sim. Tem coisas, assim, que são de anos atrás. E é uma obra que parece que foi feita, assim, agora. Por um arquiteto, né? Que atua mais. Hoje em dia, eu nem acho que ele tá aposentado já. Mas realmente uma pessoa que me inspirou, assim, a seguir esse caminho. É, e eu também gosto muito do João Santana também, acho que a arquitetura que ele faz é bem atual, é, independente da época que nós estamos, né? Uhum. E acho que eu chamo ele de arquiteto raiz, né? Desenha à mão ali e tal, e não fica fazendo muitas coisas assim, só por fazer, né? É. Estética exagerada. Eu gosto muito do estilo dele. E tem um outro arquiteto que eu trabalhei também, logo que eu me formei, que é o José Herculano Ferreira. Ele tem uma construtora lá em Apucarana, que é a Joarc, e trabalhei com ele lá há uns 8 anos. Uhum. E ele é arquiteto também, é dono de construtora, ele é arquiteto metido a engenheiro também. Acho que eu peguei um pouco isso dele, né, de acompanhar a obra e tal. E é um cara que, assim, muito inteligente, aprendi muito com ele lá. Até hoje eu converso com ele, então eu considero ele um guru, assim, para alguns assuntos, sabe? É uma enciclopédia humana ali. Então eu gosto, me inspiro nele também. E como que vocês enxergam o impacto? Como vocês enxergam o impacto da criação de vocês na vida das pessoas? Não só de forma estética, mas assim, já teve algum cliente, por exemplo, que teve alguma situação que emocionou vocês? É, recentemente, a gente entregou um projeto para uma família. Eles queriam uma casa muito, assim, aconchegante. Então, uma casa zen. Eles falaram assim, não, porque a gente valoriza muito, assim, viver em família, a gente quer curtir a nossa casa. Isso é uma coisa que depois da pandemia se tornou bastante comum, assim, as Uhum, pessoas valorizarem o sim, espaço, quererem uma coisa confortável, né? Porque vai que você é fica isso confinado. mesmo. Mas esse pessoal, a gente ficou assim, uns 2 anos, eu acho, na fase de projeto, né, Rômulo, do Ricardo e da Bruna. É, por aí. É. E Foi bem aí, final da pandemia também, né? foi um projeto que começou assim meio 2022, por aí, né? Uhum. E ela ficou pronta agora, faz uns meses, a casa. E é muito legal porque as filhinhas deles eram bem pequenininhas.
Agora elas já estão grandinhas, então a gente foi lá fazer uns vídeos e tal. A gente vê elas subindo escada, saindo da casa, brincando. Isso foi muito legal. E a gente projetou um banheiro gigante na suíte deles, com banheiro e com não sei o quê. E a Bruna tava grávida. E daí foi entregue a obra, ela tava de 32 semanas, 33 semanas, e ela ganhou o bebê lá na casa já. Então, tipo, eles Nossa. fizeram um super momento, assim, em família, com as filhas junto, com... Isso você vê que... Como é importante a casa, né, na vida da Muito. pessoa. É uma coisa, assim, que vai ser marcante na vida das crianças, deles. Então, a gente vê que a gente realmente contribui com a vida da pessoa. Que é é uma profissão que, às vezes, quem olha de fora acha que é uma coisa, assim, luxuosa, glamurosa, mas ela é bem Não, é íntima, verdade. né? A gente toca, assim, bem na intimidade das pessoas. Sabe que eu Exato. sempre, quando a gente encerra uma decoração, alguma coisa assim, eu sempre mando uma mensagem para o cliente, enfim, e eu sempre falo da memória afetiva que isso traz. Uhum. Porque eu, por exemplo, eu tenho fotos super legais com meus primos, sempre tem aquela cortina que tinha o pomponzinho, né? Teve uma Uhum. época que cada um tinha a sua cozinha numa cor, né? Uhum. Sim. Tinha o quadro do dinossauro Uhum. pisando né, ali nos carros. Então, são coisas que são decorações. E que você olha para aquilo e te traz um valor afetivo tão bacana, né? Exato. E é isso, aí você acaba participando desse momento com as pessoas, né? Com certeza elas vão entrar ali e os filhos também vão ver essas fotos, Uhum. vão lembrar desses detalhes. Isso é muito Uhum. gratificante, Sim, né? É muito, muito legal mesmo. A gente esquece tudo que veio antes, às vezes algum percalço, e nesses momentos que a gente dá valor porque a gente É. faz, né? E Acaba valendo realmente a pena, vale a né? pena certeza. Porque é a nessas horas. realização de um sonho, né? Isso é Exato. muito legal, É. você lidar com a realização do sonho das pessoas, Sim, né? e é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente leva bem isso a sério mesmo, como realização de um sonho. E se vocês pudessem projetar um cenário para a arquitetura do futuro, quais seriam os valores ou mudanças essenciais que vocês gostariam de ver? Eu acho que isso já é uma coisa que está acontecendo. Eu acho que daqui para frente é algo que você vê. A gente já vê, porque a moda e a arquitetura é uma coisa que meio que andam juntas ali, né? Uhum. Tudo envolve comportamento humano, comportamento de consumo. Então eu vejo que as pessoas estão priorizando experiência, estão priorizando essência das coisas, viver as coisas. Então, você se sentir confortável. Isso você vê, por exemplo, até nessa questão de roupa de academia, que agora, enfim, isso é uma coisa do comportamento das pessoas que está mudando. Você poder passar o dia ali com roupa de Uhum. ginástica, não precisa andar chique, andar aparecendo, silent luxury, né, que fala Uhum. que você não precisa ostentar. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais, menos ostentação, assim, menos ficar mostrando muita coisa exagerada, e mais coisas que tenham sentido, Uhum. que tenham a ver com o cotidiano das pessoas. Eu enxergo que tudo está caminhando para isso. Sim, concordo plenamente. Eu acho que muito mais do que, às vezes, ostentar, né? Às vezes o simples é mais luxuoso do que o excesso de luzes, de materiais, né? Isso acaba causando até Você vai nos lugares para ter um momento de paz, de aconchego, e é um excesso de informação que você já trabalha com, você traz isso para dentro de casa também, né? Então a pessoa não descansa o cérebro, ele fica sempre, né, naquele sentimento de movimento. Eu concordo totalmente com a Tayla. Acho que a arquitetura e a moda e outras artes também caminham juntas. E essa coisa do aconchego, do sentimento, do toque, é muito mais profundo e importante do que o excesso de informações, sem ter um apego sentimental para aquela pessoa. Ela tá ali só para ostentar e falar que pode Alocar. mais que o vizinho. Uhum. Eu acho, não gosto disso também.
E é isso. Então, nós falamos aqui um pouco, né, sobre as dores, enfim, a trajetória, né, o que molda a vida de um arquiteto e que a gente percebe que é muito mais que isso, na verdade, né? É lidar com pessoas, são conquistas, são desafios, né, que vão moldando aí esses anos de profissão. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar Obrigada, aqui. Mônica. Ai, eu que agradeço, gente, imensamente. Vocês sabem, assim, que eu tenho um apreço enorme por vocês. Fiquei muito feliz que vocês vieram. Fiquei muito feliz com esse bate-papo e eu acho que, assim, foi muito proveitoso ter vocês aqui, Com viu? certeza. Obrigada, Eu gosto te muito adorou. de vir para Arapongas e vir aqui é mais gostoso ainda. Então É a gente mesmo. sempre Ai, quando eu pode dá um agradeço. pulinho aqui porque conversa e tem esse ambiente maravilhoso aqui. Então Ai, a que gente sempre bom. muito se sente bem também e inspirado, né? Vocês Com são sempre certeza. bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe. Compartilhe com colegas e amigos que também buscam inspirações. E continue acompanhando para mais conversas transformadoras.